Bom, pessoal, boa noite a todos. Nós estamos aqui hoje reunidos para uma atividade de debate, cujo tema é Dilemas, Sintomas e Constituição do Sujeito Contemporâneo. Os nossos convidados de hoje são Clarissa Sanfelice Rameyer. Ela é doutora em História, com ênfase em Cultura Material e Identidade na PUC do Rio Grande do Sul e na University College London. E tem formação continuada na área de filosofia e psicanálise em Birkbeck, na University of London. Realizou estágio pós-doutoral na área de política científica e tecnológica da Unicamp. É mestre em História das Sociedades Ibéricas e Americanas pela PUC do Rio Grande do Sul e graduada em História pela Universidade UFSM. Coordena o grupo de pesquisa Eu e o Outro na Cidade, da ISPM, do CNPq, e é membro do grupo Cidadania e Educação, também da ISPM, CNPq. Foi professora na University College of London, na UFRGS e na Unicamp. Áreas de concentração e pesquisa são identidade, comportamento e sociedade, cultura material, história, memória e cidades. É professora na ISPM de São Paulo. Nós temos também conosco Paulo Augusto Franco de Alcântara. Ele é doutor em antropologia pela UFRJ e pesquisador de pós-doutorado no Departamento de Antropologia da USP. Atualmente é professor da ISPM de São Paulo e do INSPER. Áreas de concentração e pesquisa são memória, biografias, arquivos em perspectiva crítica, texto e imagem, e pensamento social brasileiro. Nós temos também Paulo Roberto Ferreira da Cunha. Ele é psicanalista clínico e professor universitário. Tem a formação em psicanálise pelo CEP, professor de comunicação e de psicanálise na Escola Superior de Propaganda e Marketing da ISPM São Paulo, onde também exerce a função de head do programa Alumni ISPM. É doutor em comunicação pela ISPM, mestre em comunicação pela Universidade Anhembi Morumbi, e as áreas de concentração e pesquisa são comportamento e comunicação, cinema e ambiente midiático. É também autor dos livros O Cinema Musical Norte-Americano, da editora Anna Bloom, e American Way of Life, Consumo e Estilo de Vida no Cinema dos anos 1950, da editora Intermeios. Em nome do CEP, eu agradeço a presença de todos, principalmente dos nossos convidados de hoje, e agora passo a palavra para o Paulo Roberto. Muito bem-vindo, Paulo. Obrigado, João Paulo. Boa noite, gente. Agradeço a presença de todos, a vontade de discutir contemporaneidade, e isso motiva muito, não só a mim, mas a Clarissa e eu, Paulo Augusto, Guto. Nós nos conhecemos e discutimos bastante, isso faz parte da nossa dinâmica quase diária, na atividade docente. E uma das coisas que me chama muito a atenção, eu comentei inclusive com você, Clarissa, né, essa semana, que existem questões que aparecem para nós ou nas mídias sociais, ou de repente em outras fontes, e dentro de espaços que não são os espaços dos nossos consultórios, tá? Que tem leituras muito diferentes. E a gente pode dizer que nós vivemos um universo, um momento extremamente sobrecarregado de informações, a gente sabe disso, um momento que ele é multicultural e, ao mesmo tempo, pelo volume, ele é muito fragmentado. Então, eu, por vezes, encontro colegas discutindo de uma maneira muito bacana, muito inteligente, muito, enfim, astuta, questões que aparecem sobre o comportamento de uma forma, como eu falei, muito interessante, muito elaborada. Mas, às vezes, as pistas podem estar em questões mais básicas, mais elementares, mais dentro de outras formas de nos abastecer. Então, João Paulo, vou compartilhar. Então, eu fiz um resumo
da minha fala aqui, gente. Está aparecendo? Está sim. Obrigado. Deixa eu posicionar aqui a câmerazinha. Então, gente, então o objetivo desse debate é apresentar uma curadoria multidisciplinar sobre características elementares e contemporâneas que vão se materializar sintomaticamente não só na vida, mas nos nossos consultórios. Então, não vamos propor uma resposta única, assim apresentar maneiras de tentar olhar para essa vida cotidiana. E eu chamo a atenção, talvez, por uma questão baseada na cultura, na ideia de cultura, que nós saímos muito rapidamente de uma sociedade denominada de atribuições e passamos para uma sociedade denominada de referencializações. O que significa isso? Durante boa parte da história da humanidade, nós tínhamos uma determinação para o sujeito sobre valores, gênero, fé, tipo de cultura, trabalho, destino, quantos anos, com a ideia. Havia pessoas que se rebelavam contra isso, com certeza. Mas o modo contínuo, o modo comum era: você já sabia de onde você vinha. Havia um foco, até para você criticar, não necessariamente para você aceitar. Quando a gente pensa no que aconteceu pós-Revolução Industrial, estamos falando aí de menos de 200 anos, pouco a pouco, a sociedade foi alterando algumas maneiras de lidar com a própria sociedade, com as suas próprias relações, e essas, na sociedade que nós temos hoje, chamadas de referencializações por alguns sociólogos, a gente tem um infinito número de inputs sobre o que é valor, sobre o que é ser, sobre o que é estar e como que se pode mediar com o meio ambiente, ou seja, com todas as relações que a gente estabelece. A questão não é a mudança, a questão é o tempo. 200 anos, 150 anos na história mundial é muito pouco. É muito pouco para se absorver pela cultura, e isso significa que existem conflitos, muitos conflitos. E aí, ao invés de sofisticar, eu queria trazer uma provocação pegando o elementar. Ou seja, na verdade, três conceitos que podem nos ajudar, básicos. Vamos pegar o estado de espelho do Lacan, especificamente lembrando que a percepção do mundo e as referências construídas, elas são apresentadas ao bebê pela mãe ou por quem faz o trabalho de maternagem. Não é novidade para vocês, óbvio, nem para a gente. Vamos lembrar do conceito de ideal de ego, ou ideal de eu, do Freud, onde a imagem tem valor e deve ser percebida pelo outro como algo positivo, potencialmente alvo de afeto e de poder. E vamos lembrar do falso self de Winnicott, ou seja, a mediação psíquica entre o espaço de criatividade, que é o verdadeiro self, e o ambiente e o contexto no qual o sujeito se desenvolve. Ou seja, eles dialogam. E esse diálogo entre três dessas ideias muito fundantes, muito elementares, estão presentes nessa provocação sobre esse olhar para a contemporaneidade. Guto, Clarissa, tudo bem? Vocês querem fazer uma observação? Beleza. E aqui, talvez as palavrinhas-chave que eu vou usar. Então, vamos lá. Quais são os movimentos que a gente pode entender desse sujeito contemporâneo? Primeiro, a existência, uma ideia de uma sociedade ampliada, ou seja, uma sociedade onde a gente tem tudo é muito. O sujeito contemporâneo dentro desse ambiente, ele sente a sensação de isolamento, de insucesso e de efemeridade, o que colide com a ideia, com a busca por fazer parte, a busca por aquele espaço perdido, não vou nem falar do narcisismo primário para o secundário, enfim. Mas há o pavor de exclusão. É como se a gente pudesse colocar na voz dessa sociedade, eu estou generalizando aqui, óbvio,
já perdi a centralidade do mundo. E ainda por cima eu encontro tudo isso over. Dessa forma, o, o que se busca, o movimento é um movimento de pertencimento, que é a busca por objetivos a partir dos grupos onde esse sujeito está inserido. Lembra a ideia de contexto? O Winnicott falou bastante disso. Então, há um exercício da criatividade para que esse sujeito seduza e seja aceito. Ou seja, eu me deparo com algo muito maior do que eu, onde eu sou mais um no meio de milhares. Eu já trago comigo a marca de que eu perdi o lugar do centro do universo lá no meu narcisismo primário, caio nesse espaço e digo: o que eu faço aqui? Eu preciso pertencer. Observem, esse movimento quase que repete a lógica do narcisismo primário e do secundário. Tá? Aí, uma vez pertencendo, é tanta gente. Como é que eu vou criar uma percepção, uma imagem que me destaque diante desse grupo que é tão grande? Eu vi a amplitude, quis pertencer, entrei, na hora que eu entro, não tem pouca gente. A concorrência é grande. Eu preciso me diferenciar. E eu tenho instrumentos internos, como o narcisismo, que me ajudam nesse processo de construir algo que seja meu, dentro, perante esse grupo ampliado. E, consequentemente, uma vez que eu construo esse espaço de reconhecimento, eu não sou único. Aliás, se eu achar que eu sou único, eu tenho um problema, né? Mas eu não sou único. Então, além de eu me diferenciar, eu quero ser uma referência. Não a única referência, que seria patológico, essa questão. Mas como me sustento? Como eu sustento a minha percepção? A percepção que é gerada por mim. Como isso se transforma num aval e numa tranquilidade de que, na fantasia de que eu não vou perder esse espaço, na fantasia de que eu vou poder ter poder para sustentar todo esse cabedal criativo que eu faço para viver hoje. Tudo bem? Então, quando a gente fala, por exemplo, de referencialização, a gente pode entender, e eu não quero simplificar demais, mas a gente pode entender a lógica da criação de tantas pessoas sendo influentes ou tentando ser influentes através do ambiente midiático hoje. Ou de você dizer que você segue uma determinada influência. Bem, então, temos alguns sintomas ou algumas questões que a gente pode elencar, e esse é a última série de questões que eu vou colocar. Burnout, todos nós já sabemos, começou com uma questão ligada ao mundo do trabalho e passou do trabalho para o medo do novo. Nós vemos a referência ao medo e à exaustão como burnout, não só gerado pelo mundo do trabalho, onde esse termo foi cunhado. Então, passou do trabalho para o medo do novo, e é tanta coisa nova, e como é que eu dou conta de me sustentar se eu não entendo tudo? Porque a sociedade continua cobrando tudo de você. Como, aliás, como eu falei hoje, numa outra ocasião, é, é lindo falar de processo. Todos nós falamos que o processo é a coisa mais importante do mundo. Mas se no final do processo não tiver vitória, nem conquista, nem metas batidas, sejam pessoais, sejam. Acabou. É lindo o ano ser um processo de crescimento. Em dezembro, a gente deprime porque não conseguimos realizar nem metade da lista do janeiro anterior. Uma outra questão é o brain rot, que foi um termo criado por uma pesquisa da Universidade de Oxford recentemente, que fala dos danos da sobrecarga digital. Isso a gente sabe, mas vamos lembrar que essa sobrecarga também reflete, ela tem relação com essa inconstante busca tão multifacetada de ser uma referência perfeita. Eu não busco só sobreviver, eu não busco só, vou exagerar, trazendo um mamute para a caverna e alimentar a minha prole. Eu preciso ser mais.
senão eu sou engolido por essa sociedade ampliada, onde tem tantas possibilidades de ser e de existir, que as referências mais fundantes elas se perdem no todo. Tem um TDAH seletivo, e eu brinco com o TDAH seletivo em função, não desmerecendo pelo e não questionando a questão séria do TDAH. Mas eu chamo de TDAH seletivo, ela é fruto de uma discussão com um amigo em que ele diz que tem TDAH, mas o TDAH dele só funciona em algumas coisas, não em todas. E ele é dentista, inclusive, ele vai matar, eu não vou dizer o nome dele, mas se ele soubesse, ele vai saber. Ele disse, não, mas eu tenho, eu não consigo. Eu falei, vem cá, você já deu anestesia errada no seu paciente? Você trabalha drogado? Não. Você é seletivo. É só no campo afetivo que o seu TDAH funciona. É interessante isso. E ele toma medicamento. E eu, depois discutindo com alguns outros colegas, a sensação que a gente tem, por isso tudo é uma provocação, o TDAH seletivo pode ser uma arma a essa coisa multifunção e multitarefa que a gente está sendo obrigado a seguir para dar conta de sustentar um lugar de referência, senão, imagina, gente, se nós olharmos, todos somos colegas, ou quase todos aqui. Quantas informações sobre terapias e terapias alternativas a gente recebe diariamente no nosso Instagram? Se a gente levar aquilo a sério, a gente acha que a nossa carreira está encerrada, porque é excesso de pessoas falando sobre a mesma coisa. Tudo bem, a gente sabe que tem um algoritmo trabalhando, mas é muito para dar conta, certo? As facadas narcísicas, ou seja, como lidar com a exclusão, com cancelamentos, com os propósitos não alcançados? Como, é, como eu coloco a responsabilidade de mim para o olhar do outro sobre mim? Ou seja, na hora em que eu peço para seguir alguém, eu estou dando a essa pessoa não só uma amostra do meu interesse, como o poder de me julgar, e inclusive não me aceitar. E se a gente partir para esta lógica dentro dos aplicativos de encontros, gente, o tempo todo nós estamos colocando na mão de alguém que não nos conhece um poder de aprovação. Gente, precisa de muita autoestima, mesmo. E a gente sabe que isso é um artigo raro, né? O falso empoderamento. Então, o discurso, outro dia na clínica, apareceu isso, um jovem dizendo, eu sentindo muito forte, porque ele estava cancelando todo mundo que ele não concordava. Eu falei, sim. Você sustentou antes de cancelar o motivo do cancelamento? Não. Eu falei, então não é coragem, né, querido? Xingar e depois cancelar é você não sustentar o enfrentamento pessoal. E aqui a minha preocupação é que esse falso empoderamento, em algum momento, ele vai cair por terra e numa situação provavelmente mais dramática, quando esta pessoa tiver de fato não mediada por uma tela e tiver frente a frente, tendo que se posicionar e que sustentar de repente uma contrariedade ou concordar com algo sem com isso achar que ela é a pior criatura do universo. Então, essa é uma questão que eu inclusive entendo como bastante delicada nas mediações todas, enfim. E, gente, se tudo vale, pode, porque confunde-se muito a liberdade de expressão com tudo pode, né? Nada contra, pelo amor de Deus, tá? Fique bem claro. Não me cancelem, pelo amor de Deus, não é isso. Mas, quando a gente fala, dá a sensação de que tudo pode e tudo vale, o que é mesmo o limite? E a gente sabe o quão fundante e importante é a sensação de limite. E também, por fim, a questão da desesperança, né? Para que seguir se a perspectiva do mundo é tão aterrorizante? E o quanto que eu coloco esta questão a serviço do meu recalque? O quanto que eu uso isso de uma forma inteligente, criativa,
para sustentar algo que é mais poderoso que eu que está aqui dentro. Enfim, gente, depois vou disponibilizar. Aqui tem algumas referências bibliográficas e mantive o tempo? Sim, dentro do tempo. Meus colegas não vão acreditar, mas tudo bem. Obrigado, gente. Continuamos depois no final. Muito obrigado, Paulo. Passo a palavra então agora para Clarissa. Boa noite. Obrigada, Paulo, pela conversa que você iniciou. Obrigada também pelo convite, pela presença dos colegas aqui. Obrigada ao CEP e por todos vocês que vieram aí nessa sexta-feira, né? Sextou com a gente conversando aqui. Espero que seja uma conversa muito legal. Prazer estar aqui com vocês. Eu vou compartilhar rapidinho aqui e vou conversando. Meu texto não, meus slides. Não vou ler nada aqui, não. E acho que já está no modo apresentação, certo? Isso. Tá, né? Tudo Sim, Tá. certinho? tá Então sim. tá, gente, eu vou pegar o gancho do Paulo e falar sobre a constituição do sujeito, mas de um ponto de vista que vem da minha formação. Eu tenho uma trajetória em cultura material, estudando cultura material a partir da história, da arqueologia, e aí fui misturando antropologia com psicanálise e filosofia, como a gente costuma fazer hoje, o Paulo bem falava, né? Qual é o limite? E quando a gente quer cercar o objeto de conhecimento para a gente conhecê-lo, né? A gente acaba ficando sem limites também, cada vez tentando aprender mais e se confundindo no processo também, né? Fiquem à vontade para fazer perguntas, comentários no final quanto ao que eu vou falar aqui também, e fazer pontos e conexões do que eu vou falar com os meus colegas. Eu queria que vocês começassem, se puder pensar, pensando num dia da infância de vocês. Considerem a infância o que quiserem, a idade que quiserem, e só pensem em algum dia e procurem para vocês mesmos descrever o que seria, o que tem nessa imagem, né, que vem à mente. E eu aposto que a grande maioria, se não todo mundo, pensou em alguma coisa, em algum momento, em imagem que tem a ver com algum lugar, o que tem a ver com alguma materialidade. Materialidade que eu estou falando aqui é coisa, objeto, casa, rua, praia, montanha, pessoa, cachorro, um presente, né? Alguma materialidade que está puxando alguma memória e pode ou não estar trazendo junto com essa memória algum tipo de emoção. Então, a minha fala vai no sentido de dizer que essa materialidade importa muito para a constituição do sujeito, em qualquer tempo. E a gente está falando do sujeito contemporâneo, né? A fala de hoje é sobre isso. E eu me permiti buscar outros sujeitos que não são contemporâneos nossos, mas que foram contemporâneos de alguém. Então também tiveram sua constituição como sujeitos em relação a outras pessoas e outras coisas, né? Então eu estou usando essa abordagem da cultura material, da arqueologia, entendendo a relação entre as pessoas e as coisas como sendo mediada pelos cinco sentidos ou pelos sentidos que a pessoa tem, né? Alguém que não tenha visão vai ter outros sentidos, mas a gente faz essa ponte entre o mundo material e o nosso universo interior através desses sentidos, através do corpo, né? Da nossa corporalidade. E dentro disso, a gente vai vivendo nossos dilemas, vai tendo nossos sintomas, e eu proponho na minha conversa uma abordagem que a gente chama de pós-processual, no sentido de que ela não vê, essa abordagem não percebe a pessoa, o sujeito, como separado da materialidade na qual ele está inserido. Então, não é uma visão dualista, é uma visão pós-processual, é uma visão pós-estruturalista, que percebe nós como coisas também, e sem dissociar uma coisa da outra. É como eu tocar minha mão direita na minha mão esquerda e eu não consigo discernir qual mão está tocando e qual mão está sendo tocada. O meu universo interno e o externo é uma coisa que eu não posso separar na visão que eu proponho para vocês.
E nesse processo, nesse contexto, nessa abordagem, né, que percebe o ser humano imerso na materialidade, sendo parte dela, eu entendo a materialidade como algo que informa, que limita, convida, separa, une, não só pelas propriedades físicas do mundo material, estou falando daquilo que aparece que pode ser sentido, isso é o material, tá? Mas pela forma como é vivenciada pelos indivíduos. Por exemplo, um muro pode separar, mas ele pode ser o lugar onde a gente senta. O pessoal pode sentar e fumar ali sentado no muro, ver o movimento passando, né? Uma cerca pode separar, mas ela também pode ser pulada. Então, a gente tem vários ambientes que podem ter sido construídos com um propósito, mas são vivenciados de outra maneira. Então, materialidade não é que a coisa nos faz e ela só designa quem a gente é, mas essa relação entre intenção ou acaso, né? Dentro da materialidade, ela vai formando quem a gente é, vai formando os espaços, formando os lugares e formando as nossas concepções de mundo, que são também guiadas pela sociedade, pela cultura na qual a gente vive. Nessa fala, então, a ideia de lugar é bem importante, porque entendo que ela tem uma agência, uma importância na nossa mente e no nosso comportamento. Então, o que é esse lugar, né? Por que o lugar tem uma materialidade e ele tem uma importância? Eu escolhi deliberadamente 3 exemplos para falar de materialidade de lugar. Um deles é relacionado à pré-história da Inglaterra, no ano 2000 a.C., o segundo é relacionado às estâncias gaúchas do Rio Grande do Sul, do século XIX. E o outro exemplo é relacionado, é mais uma reflexão, né, ligada ao que o Paulo falou também, sobre o hoje, sobre essa materialidade no hoje, no mundo que a gente está chamando também de digital, né, que é a mistura do físico com o digital como sendo indissociáveis. Então, minha fala vai nesse sentido com esses 3 exemplos, vamos ver no que vai dar depois, né? Para começar com esse tema aqui, não se preocupem que eu não vou para 4.000 anos atrás, tá? No tempo, assim, devagarzinho. Mas eu vou pincelar só alguns pontos que eu acho interessantes. Situando vocês no espaço, eu vou falar sobre essa regiãozinha aqui vermelha, que é o Condado de Devon, na Inglaterra, né? Que está o mapa do Reino Unido, a Inglaterra está aqui também, com esse pedacinho aqui. E nesse pedacinho de terra, vou mostrar alguma coisinha para vocês, se encontram vários marcos na paisagem, quase imperceptíveis para o olhar de quem não conhece ou não está procurando isso. Então, você encontra, assim, esses mounds, parece uma montanha, né? Esses montes, ao longo de toda a paisagem que tem nessa região. Só que é um monte construído há 4.000 anos atrás por pessoas que viviam no que a gente chama hoje de Idade do Bronze. Já conheciam a agricultura, né? Eles conheciam a agricultura, plantavam, colhiam, eram sedentários. Eles faziam esses marcos com pedras, levando pedras de lugares distantes da onde eles colocavam, onde eles erguiam esses marcos, podendo ser da beira de rios ou de praias, mas eram sempre marcos em lugares altos na paisagem. Tinha algum propósito nisso. Como é que eu vou saber quem era o sujeito de 4.000 anos atrás? Não deixou nenhuma cartinha, e mesmo se deixasse, eu poderia duvidar, né, da veracidade dessa cartinha. Então a gente olha para as coisas, para a materialidade que essas pessoas usaram, e se eu tirar, não é do mesmo, a foto não corresponde ao mesmo monte, tá? Mas tirando a vegetação de cima, aqui tem terra, e abaixo ainda dela, a gente encontra um monte de pedras super coloridas, como vocês veem aqui. Isso aqui é um outro tipo de marco, que não é uma montanha, mas é um pavimento, tá? É pré-histórico, é da Idade do Bronze, aqui mostra uma escavação nessa região aqui, então mostrando o que tem embaixo da terra, que mostra quem eram as pessoas e como é que elas se constituíam, como é que a gente pode falar sobre isso. Então, essas pedras que vocês estão enxergando, a gente chama de pebbles ou seixos, elas são colocadas. Aqui tem dezenas de lugares onde foram colocados esses, vou chamar de monumento, tá? Mas não é que ele tenha a intenção de ter sido um monumento, mas marcava alguma subjetividade de algum grupo no momento que estava colocado em algum lugar. Para quem entende um pouquinho de mapa, aqui essas regiões mais escuras, elas são as mais altas, tá? Então, nas mais altas é onde estavam essas pedras,
Quem é que e por que vai carregar a pedra de um lugar lá embaixo por quilômetros para colocar lá no alto? Qual o sentido? Uma pessoa só não era. E são montes muito grandes. Aqui são as pedras que estão colocadas, né? O tempo faz elas ficarem parecendo cinza, mas elas são assim super coloridas. Essa é uma praia de onde eram tiradas essas pedras, de rios elas também eram tiradas, mas elas formavam na paisagem alguma coisa multicolorida. Que pensa num outdoor hoje, né? Numa época que não tinha tanto estímulo visual como tem hoje, com tantas cores ou estímulos sonoros, etc., devia chamar atenção. Em lugares altos, por quê? Alguns eram usados como enterramentos funerários, as pessoas eram cremadas e depois enterradas, e depois vinham esses montes de pedras. Outros eram montes provavelmente ritualísticos, sempre tem depósito de fogo, de carvão junto com ele, então tem fogo, tem lugar alto, tem posicionamento ligado ao sol nascer, ao sol se pôr. Então é toda uma cosmologia que para a gente é diferente, né, para muitos de nós, mas que devia fazer um sentido para aquelas pessoas e as unia, né? Dava o sentido de pertencimento a que o Paulo se referiu antes, que é o que talvez hoje nos pegue também, a quem que eu pertenço, com tantas possibilidades, né? Então, esse é um exemplo de um lugar, né, que eu coloco como sendo sendo um atestado da conexão entre as pessoas e as coisas, como elas se faziam. E esse lugar, essa mesma praia, que hoje é usada para lazer, as pessoas fazem pequenas esculturas, ou também pavimentam as casas delas. Aqui tem um jardim todo feito com essas pedras, isso é nos dias de hoje. Aqui tem, não é pintura, tá? São só as pedras selecionadas cor por cor para fazer um desenho bonito na beira da praia, aqui outro, pavimentos na porta das casas, das igrejas. Então, existe ainda hoje, no ano que a gente está, na contemporaneidade, uma relação com esses objetos, que constitui uma identidade das pessoas que viviam naquele local. A gente pode dizer que as pedras têm papel fundamental na mediação das relações humanas no passado e no presente. Então, elas constroem o sujeito como outros elementos da materialidade também construíam. É claro que não só as pedras, mas é um ponto para a gente chegar no que tinha no passado. Um outro exemplo que eu trago, pulando no tempo e no espaço, é do século XIX, dos anos de 1800, nas estâncias gaúchas do Rio Grande do Sul, que é de onde eu sou. Não sou da estância, mas sou do Rio Grande do Sul. O trabalho que eu fiz lá foi dentro das estâncias do noroeste do estado, onde fosse impossível ser encontradas a casa-sede onde morava um estancieiro, a estância onde criavam gado, mula, cabra, vaca, boi, principalmente para ser vendido aqui para São Paulo, e morava aqui nessa casa. Aliás, eu não vou dizer quem morava, vocês já sabem, só vou mostrar aqui 3 elementos construtivos, tá? Tem essa casa que está em primeiro plano aqui, aqui tem uma outra construção atrás dela, vocês estão enxergando meu mouse, né? E aqui à esquerda tem uma outra construção. Ela fica no topo de uma colina. E aqui estão os tipos sociais que habitavam essas casas. Aqui a gente tem 3 tipos sociais: o estancieiro, o peão e o escravizado. Onde vocês acham que moravam cada tipo social, se a gente pensar numa estância como essa? Essa estância é de 1843, é chamada Vista Alegre, fica no noroeste do Rio Grande do Sul e foi fundada por esse senhor, o Serafim Bravo, como ele era conhecido, né? O Guto vai falar sobre imagem, então a gente vê na imagem também o que isso está passando. Aqui tem um descendente de africanos escravizado, não quer dizer que é dessa estância, só estou ilustrando como um escravo gaúcho, do Rio Grande do Sul. Essa foto ele era de algum lugar. E aqui a gente tem indígenas que, remanescentes das missões jesuíticas, trabalhavam como peões das estâncias com o gado. O que a gente enxerga? As roupas diferentes, o jeito diferente, não só os traços étnicos, né? Mas a gente vê a materialidade na forma como se vestiam e, com certeza, na forma como andavam, como circulavam por esse lugar. Aqui, que eu mostrei na foto anterior, né, as 3 construções, essa era a casa sede do proprietário. Aqui primeiro a gente enxerga, mais bem cuidada. Claro que eu estou falando numa pesquisa que foi feita em 2000 e tanto. 2000 e tanto eu vejo o quê? Ruína e uma casa muito mal cuidada. Mas a ruína é do quê? Daquilo que foi pior feito, que foi feito com menos
esmero, mas porque não tinham materiais à mão? Não, todos os materiais eram locais, mas houve alguma escolha deliberada na construção ser melhor de quem morava na casa maior, que era o proprietário, de ser menos na construção que abrigava os indígenas peões, que eram homens e lidavam com o gado, e na senzala. Esse aqui é o remanescente da senzala, a única que eu encontrei no Rio Grande do Sul, tinha várias, mas elas caíram. Essa daqui não existe mais, depois que eu fiz a pesquisa, ela ruiu também com o tempo, mas mostra o quê? Como que as pessoas viviam? Como é que eu posso me aproximar das pessoas que viviam lá através das coisas que elas usavam? Então, há um chamado a ir ao lugar, estar no lugar, sentir com o seu corpo o que outras pessoas, através do corpo próprio, sentiam. Claro que a experiência não é a mesma, porque eu, como pesquisadora, não estou vivendo o que vivenciavam, mas me conecta com o passado e me habilita a pensar como essas pessoas viveram. Eu, junto com isso, inventários pós-mortem, eu sei que viviam dezenas de escravos aqui dentro dessa senzala, mesmo que alguns dormissem aos pés da cama dos senhores, a maioria dormia aqui, os peões dormiam aqui, eu sei o que eles comiam, eu pego nos diários de viajantes e vejo o que essas pessoas comiam, o que elas enxergavam, como que era a imagem da época. Então eu começo a pensar como se davam as relações sociais entre as pessoas aqui. Aqui é uma foto, é uma gravura do Rugendas, mostrando o interior de uma casa de fazendeiros. Aqui é outra gravura de Rugendas mostrando habitação de negros, como ele chamou. A gente vê que isso é uma senzala, é bastante até similar à que eu acompanhei na minha pesquisa. Essa é a senzala da Vista Alegre por dentro, para ver que o material construtivo era resto de coisa, e resto de barro, barro, a gente chama de adobe, é barro colocado nas paredes, resto de tijolo, uma construção muito mais precária e por isso muito mais frágil também. E aqui a gente vê a casa onde ficavam os peões que trabalhavam na estância, como um acampamento, né? Por dentro, comumente material ligado ao gado e o piso era de terra batido. E a gente pode pensar como é que as pessoas experienciavam esses lugares, o que elas viam desses lugares. Aqui é só para vocês terem uma ideia, a paisagem, né? De frente da casa do estancieiro, do dono da estância, abre-se as janelas e vê essa paisagem, e de frente da senzala, o que se enxerga todo dia. Você sendo exposto a isso, a gente pode dizer que é similar a todo dia eu abrir a janela e ver um monte de prédio na minha frente, ou eu ver uma outra janela grudada, ou eu ver o mar, ou eu ver uma montanha. Isso vai criando um sentido de identidade, de pertencimento, que vai gerando sotaque. O peão tinha um jeito de falar, que vai gerando o jeito de andar, de um estancieiro. Nada é fixo, gente, mas é lógico para a gente pensar que sujeito se constituía em meio à materialidade. Então, o contexto, ele importa. A gente pode pensar na materialidade como alguma coisa que informa o indivíduo e o constrói. Que motivações ele tem no meio do lugar em que ele vive, que sujeito emerge a partir das interações dadas em meio a um contexto. E aí a gente chega no hoje. O que eu posso falar de hoje? Tanta coisa, mas eu peguei um pedacinho para conectar também com a apresentação, com a fala do Paulo, é sobre o sujeito contemporâneo. A gente vive no modo de produção capitalista, no sistema capitalista, onde a privacidade e a individualidade são muito valorizadas. E a gente se percebe como único. Ao mesmo tempo, nós queremos objetos de consumo para a gente ter essa singularidade, né? E também para a gente se perceber como singular, para se mostrar e se perceber como pessoas únicas, e não o bando que sobe na montanha, que desce da montanha, né? Ou a tribo que sobe, que desce, ou o grupo que tem sua individualidade, mas é entendido como um grupo. A gente quer ser entendido como individual também. E aqui no que eu estou falando, nesse contexto, né, de internet, para além do contato presencial, que é permeado pelos 5 sentidos, a nossa experiência de vida é cada vez mais informada pelo meio digital, virtual. E aí, só coloquei alguns exemplos, né, que a gente usa toda hora, mas vocês citam muitos mais, né, de centenas de exemplos que poderia ter, que faz essa conexão da nossa vida com o fora da tela, né, dentro da tela e o fora da tela. E aqui vem o conceito de digital, né, do físico com o digital. E um ponto que eu acho interessante é que esse virtual, a gente já passou dessa discussão, o virtual é real, mas ele não é desrealizante.
Ele é uma realidade que a gente vivencia, mas ele é desterritorializante. Então, os meus 5 sentidos não estão em jogo quando eu estou nesse virtual da internet. As memórias que eu crio aí são frequentemente, a não ser que eu tenha engajado outras do passado, desterritorializadas e principalmente, eu diria, bissensoriais, porque elas estão baseadas na visão e na audição, principalmente a visão. Eu passo inundado, né, de informações, como o Paulo colocou. E nesse contexto, na internet, a gente está sempre questionando quem a gente é, quem a gente foi. A gente critica posicionamento antigo, estética ultrapassada. A gente se reinventa toda hora e se enxerga, né? Toda hora e quer se reinventar no meio do cabelo, roupa, mobiliário, do estudo, do corpo. É uma reinvenção muito rápida. E a gente vai vivenciando o não experienciado corporalmente com uma intensidade similar à experiência tangível, presencial, singular dos lugares. Tudo que eu estou vivenciando na internet, eu não estou experienciando com todos os meus sentidos, mas parece que sim, tem um impacto muito forte. Então, em muitas dimensões, a gente dá o crédito para a imagem como se fossem lugares. E a gente dá a ideia de que elas são verídicas. Isso que está nesse mundo é verídico. Isso vai dando um sentido para o nosso corpo, até quando a gente está no meio físico, que não é um meio digital. E aí eu posso colocar algum pontinho para a gente pensar, né? As pessoas existem, estando ou não no ambiente digital. Só que estar nesse ambiente digital é uma comprovação da existência que adentra a esfera social. Paulo falou, eu quero ser visto, né? A ausência da representação nesse ambiente implica outras ausências. Uma invalidação que vai impactar o eu. Por que eu não estou aqui? Por que não tem alguém como eu, com a minha cara, com o meu rosto, com a minha ruga, com o meu cabelo, com o meu conhecimento? Por que não estou representada? E vem temas como representatividade, inclusão, que levam a outros assuntos aqui. Tudo isso numa velocidade muito acelerada, e a gente vê sempre possibilidades infinitas de vir a ser. O que eu posso ser? Então, eu me vinculo a possibilidades. Quem eu sou nesse meio? Eu fico em si mesmado. Quem eu sou? Estou em mim mesmo, procurando quem que eu sou. Talvez eu não me encontre ou eu não me habite, no sentido de Heidegger que fala em dwelling. Eu não me habito, eu não me encontro, eu não estou habitando o meu eu, talvez. Será que a gente, como sujeitos contemporâneos, será que nós somos menos autênticos por termos uma precária consciência de nós mesmos? A gente está perdido em tanta coisa? Ou a gente tem um excesso de consciência, está paralisado, porque a nossa intimidade fica coisificada. Ela própria é uma materialidade e vão me julgar. Então, o que eu sou nesse mundo? Só para pensar sem afirmações. Escutar esse indivíduo é escutar todas essas experiências que são codificadas em suas falas, em suas emoções. Conhecer a materialidade pela qual as experiências ocorrem possibilita conhecer o sujeito que a vivencia. E esse é o meu pinguinho de contribuição aqui para a noite de hoje. E eu passo a palavra para o meu querido colega, Paulo Augusto Guto. Obrigada pela atenção. Obrigado, Clarissa. Guto. Bom, uma excelente noite para todo mundo. Tá todo mundo, vocês estão me ouvindo direitinho? Tá tudo certo? Sim. Queria, bom, falar depois de dois amigos e de pessoas que eu tenho profunda admiração, não só pessoal, mas intelectual também, me convoca, enfim, com uma responsabilidade ainda maior, né? Eu vou compartilhar minha tela com vocês, tanto. Queria, então, desde já fazer esse agradecimento ao Paulo, à Clarissa, com quem eu divido, mas também ao João Paulo, ao Garcia, à Daniela França, que nos acompanharam aí em todo o processo, né, de viabilização desse debate que a gente está tendo aqui hoje, né? Eu falo sobre o ponto de vista da antropologia enquanto antropólogo e falo já num tom obsequioso, me pedindo desculpas enfim, com algum desencontro no âmbito da linguagem com vocês que me assistem, né? Mas falo sobre um ponto de vista de exercer e de pensar muito essas muitas possíveis afinidades originárias entre a psicanálise e a antropologia, num desafio comum que esses dois campos do saber possuem, penso eu, de desenredar as tramas da cultura e do pensamento, né? De topar, né, os desafios colocados pelo tempo enquanto categoria
das ideias e das experiências humanas e sociais, né? Então, traço aqui algumas ideias nessas afinidades sob o ponto de vista da antropologia e uma questão, né? E trago hoje para vocês, na verdade, um experimento, é a primeira vez que eu estou fazendo essa abordagem do arquivo fotográfico que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, mas trago, no sentido teórico geral, já uma questão que vem me mobilizando nos últimos anos, que é a constituição do sujeito da memória nas imagens, né? Imagens estas que simultaneamente, né, configuram a construção de sujeitos e também das próprias imagens em si, com foco na fotografia, né? Aqui, pronto. Trago essa frase para a gente abrir um pouco essa discussão, do Georges Bataille, que diz que todo problema, em certo sentido, é um problema do uso do tempo, né? Esse desafio que vocês me trazem hoje de discutir, de falar, ou de trazer questões em torno da formação desse sujeito contemporâneo, no meu ponto de vista, seria inescapável falar do papel das imagens nas construções desses sujeitos. Imagens, no sentido da construção também de imaginários, né? Que são formados na sua potência coletiva por imagens que são construídas, que são vinculadas, que são circuladas, que são interpretadas pelos seres humanos, né? Falo de imagens que estão em absolutamente tudo, e pelo simples fato de estarem tudo, podem ser tão ordinárias que podem nos passar desapercebidas na vida cotidiana, né? E nesse mundo onde também, aí citando o Paulo, onde nós somos a todo momento sobrecarregados por imagens, né? Eu concordo com a Susan Sontag quando ela diz que a realidade passou cada vez mais a se parecer com aquilo que as câmeras nos mostram. Assim também podemos pensar a constituição dos sujeitos, que vivem, né, em verdadeiras lutas ou limites tênues, porosos, dinâmicos entre a realidade, o mundo da realidade e o mundo da representação, na qual a realidade vai sendo substituída cada vez mais pelas propostas de representação que muito se associam à construção, à circulação e à interpretação de imagens, né? Dentro desse problema, como podemos pensar as imagens? Eu penso que essas imagens não configuram apenas ilustrações ou expressões diretas do sujeito e da cultura. Essas imagens, assim acredito, também não são somente artefatos da imitação, como nos diz a sua própria origem etimológica, imitare, né? Elas também, discordo com a postura com a interpretação que as coloca ou reificam, né, ou as confinam enquanto espelhos, meros espelhos da realidade, como nos dizia, por exemplo, William Talbot, em seus pioneiros estudos sobre a fotografia lá no século XIX. Tampouco penso que essas imagens serviriam como meras mediações entre nós e o mundo. Imagens, como disse Georges de Dilberman, fazem, agem, né? Praticam e possuem, portanto, segundo uma teórica da imagem a quem eu tenho profunda admiração, as imagens possuem vida social, né? Uma atenção que procuro ter, né, são com as imagens enquanto práticas de arquivamento. Não só arquivamentos na sua expressão coletiva dos arquivos, tal como nós conhecemos, mas imagens, acredito eu, são práticas de um obsessivo arquivamento de si no tempo. As imagens, estas fotográficas, são artefatos de uma luta, eu acredito, incessante do sujeito contra o tempo. Nós estamos falando aqui da passagem do tempo, das incertezas que essas passagens colocam, da decadência, da nostalgia, da perda, da efemeridade. Mas também, acho que a gente não pode esquecer, são também a favor do tempo. As imagens também são a favor do tempo. Elas são práticas de memória, né? Elas são práticas no tempo presente.
que são endereçadas também a um projeto de futuro. E daqui a pouco eu vou procurar trazer imagens que conversem com a gente nesse sentido, né? Essas imagens que têm um endereçamento próprio para o futuro. Em uma nota, essas imagens podem ser lidas como construções do tempo, e construções no tempo, e sobre o tempo. Elas estão repletas de intenções, de valores e significados que vão ganhando formas em atos, no ato fotográfico de constituição de uma imagem fotográfica, atos de enquadramento, né, de decisões éticas, repletas de decisões éticas, de edições, de seleções, de enfoques específicos e, claro, de muitos apagamentos, sempre. As imagens, de novo, citando o Didi Uberman, né, não é isto ou aquilo, entre as aspas, do Didi Uberman. Não são provas ou meros certificados da realidade, né? A imagem, segundo o Didi Uberman, elas são apenas o que se quer, o que se deseja fazer delas, seja do ponto de vista do produtor, seja do ponto de vista do espectador, né? Para dialogar um pouco com a história da arte, elas são mais, portanto, do que aquele sistema organizado de signos. Elas são verdadeiras formas de agir e de atribuir significados ao mundo, no qual os sujeitos estão e se percebem e também se constroem enquanto inscritos, né? Ao passo que devemos sempre nos indagar nessa linha, né? Sobre como nós estamos produzindo imagens e como estamos nos fazendo nessa construção, nessa produção de imagens. Subjetivamente, diante e nas imagens, né? A fotografia, eu concordo de novo, eu vou concordar de novo com a Susan Sontag e dizer que essas fotografias, de fato, podem ter nascido para mentir, quando ela está falando da história das fotografias, né? Importa aí considerar, aí já sobre o meu ponto de vista, que essas imagens, elas não são meros repositórios, estocagem, reflexo imediato do real, como eu já disse, mas é uma forma que nos fazem acreditar e construir crenças sobre a imagem, né? Essa imagem como sinônimo do real, né? Como se fossem provas, dentro dessa lógica moderna, racional, provas materiais, elementos da burocracia cotidiana. Até alguns livros de história ainda insistem em nos mostrar fotos enquanto ilustrações, né? Que servem apenas a reforçar o texto alfabético, e não a imagem pela imagem, né? São operações com as quais eu tendo a discordar. Mas, também, ao mentir, essas fotografias podem nos contar muitas verdades, conforme diz Lilia Schwartz. Isso implica dizer que elas não encarnam simplesmente atos de falseamento da realidade, mas podem abarcar, verdadeiros artesanatos narrativos, no qual sujeitos e as culturas se fazem. Podemos chamar essas imagens de processos de ficção, no melhor sentido dessa palavra, obviamente, né? São construções por meio das quais, ao buscar o arquivamento, a expressão de si, os sujeitos se constroem e se projetam, decidindo e aspirando suas identidades, né? Isso quando falamos, obviamente, é importante dizer, é importante sublinhar isso quando nós estamos falando de sujeitos que, de fato, possuem esse grande privilégio da decisão sobre a própria imagem. É um verdadeiro direito da imagem de si mesmo. Como nos diz a Ariela Aisha Zulay, uma fotojornalista e pesquisadora da imagem, haveria mesmo um contrato civil da imagem. As fotografias são, antes de mais nada, segundo Ariela Zulay, encontros, como estou propondo nessa minha fala, nessa minha experiência hoje com vocês, nos quais um número de decisões podem ser tomadas ali. A invenção da fotografia não foi, segundo a sua concepção clássica, a invenção da tecnologia em si, por uma pessoa especificamente num determinado lugar, né? Mas sim a invenção de encontros. Muitas vezes, encontros desiguais, pautados na sujeição, na ausência de consentimento, na falta de escolha sobre a própria imagem, na escolha de se projetar, como, por exemplo, nos mostram os arquivos da escravidão no Brasil.
que é tão bem tratado por uma querida amiga, colega e companheira Marília Ariza, que trabalha com esses arquivos na USP, né? Portanto, olhar a fotografia, devemos, e aqui eu faço um convite, né? Olhar a fotografia por meio dos seus participantes que ali procuram, mesmo de maneira indireta e até invisível, construir possibilidades de encontros entre esses sujeitos, né? E aí vou mostrar para vocês um arquivo especificamente, que é a primeira vez que eu estou trabalhando com esse arquivo específico, né? Que é um arquivo construído nas décadas de 1980 e 1990 pelo meu avô, que foi chamado, que ele foi um retratista do Exército no interior de Minas Gerais, na cidade de São João del Rei. E para mim essas imagens me tocam também num lugar subjetivo, né? Porque além de ser o meu avô, muitas dessas fotos eu também ajudei o meu avô a construir. Eu era um moleque, um menino que fazia assistência de fotografia dele na época e depois vendia essas fotografias para vários soldados lá do quartel, né? Mas, historicamente, além do valor subjetivo que essas imagens têm, historicamente também elas constituem um arquivo, vamos chamar, um arquivo de um espólio da ditadura no Brasil, né? No qual, nas décadas de 80 e 90, vários profissionais, instituições precisaram se haver com suas tecnologias da comunicação constituídas durante o período autoritário no Brasil. E aí que meu avô se insere, né, como uma formação na comunicação no Exército, mas que se tornou, ao longo dos anos, um retratista, né, nas palavras do meu avô. Né? São restos de um arquivo que não foi vendido, de soldados que não voltaram para comprar, para adquirir as imagens tão bem construídas por eles mesmos nesse encontro fotográfico com meu avô. Né? Não buscaram as suas imagens de volta. É um arquivo constituído por desfiles, marchas, missões, retratos individuais, exercícios de simulação, exibição de equipamentos, e mais que eu começo a mostrar para vocês. São fotos que expressam a construção de uma masculinidade sobre um ponto de vista muito específico. Ponto de vista militar, o ponto de vista da uniformização para a qual esses sujeitos passam ao ingressar na instituição, ao construir, né, o sentido coletivo de ser militar, de ser soldado. Então, né, as fardas uniformizam, os caps, os chapéus se uniformizam, né? Há a construção seriada, né, em convenções visuais de um sujeito em confronto, em guerra, né? Estão absolutamente, como a gente pode ver nessa imagem, repletas de intenções do próprio fotógrafo e do fotografado nesse contrato, nesse encontro entre um e outro, né? E são imagens que, aos seus modos, refletem, não apenas refletem, mas produzem, sobre um ponto de vista da criação, a internalização de toda uma ética militar, baseada na coragem, na masculinidade, né? Numa ideia patriarcal construída sobre a própria masculinidade, a força, né? E são fotos que, além do visual, aglutinam todo um sentido da construção do ser aceito na instituição militar, né? Então, o manuseio de armas, o manuseio de tecnologias, a pose, né, um tanto quanto austera, corajosa, orgulhosa em frente das armas, segurando as armas, em frente ao helicóptero, em frente a toda uma maquinaria. Mas, como diz a Susan Sontag, a fotografia nasceu para mentir. Então, essas imagens também estão repletas de montagens, de performances, de dramatizações, de atos de dramatização para o fotógrafo e para o fotografado nesse encontro, né? É preciso exagerar a imagem, é preciso lançar uma mensagem para o futuro, para a família que vai adquirir essa imagem, né? Que retrata de uma maneira tão exagerada e dramatizada o período em que esses sujeitos passaram por essa formação, por esse ritual de se tornar um militar, né? A fotografia atua de forma intensa na passagem desse sujeito civil para o sujeito militar, como disse o antropólogo Celso Castro, especialista no fazer, no modo, né, nos valores militares, né? Há, sobretudo, uma fantasia, uma construção de fantasia, uma construção de poder sobre o ponto de vista de uma masculinidade cultural vigente à época. Mais do que isso, uma masculinidade endereçada à captura no tempo futuro,
realizada, arquitetada, construída no tempo presente, né? Mas, ao mentir, como diz minha amiga Lilia Schwartz, essas imagens contam também muitas verdades, né? E são imagens que também denunciam as próprias montagens, brincam com as próprias montagens. São ficções, como eu disse, no sentido da narrativa que se pretende do sujeito, não um falseamento, mas construções de significação, né? São práticas de significação que constroem esses sujeitos. Então, sobre todos esses pontos de vista, né? São montagens, performances. Mas, segundo essas imagens, segundo a etimologia da palavra, essas imagens também imitam, como a gente pode ver, essas imagens inscritas em anéis de tradição, né? A gente vê aqui soldados simulando a morte de um suposto inimigo. É uma montagem, logicamente, é um teatro, até de algum modo uma brincadeira com a própria imagem, mas que, se a gente for olhar nesses acúmulos da história, elas imitam outras cenas brasileiras, mesmo que de maneira indireta, como a gente vê nessa foto do arquivo do Flávio de Barros, em Canudo, no qual a gente vê um exército republicano brasileiro construindo a sua própria imagem para a posterioridade, uma imagem de coragem, uma imagem de confronto direto ali com os jagunços de Antônio Conselheiro, né, em Canudos, simulando uma cena absolutamente montada, construída para a posterioridade, no caso, para a história. De novo, a famosa foto do Robert Capa, né, na Espanha, simulando a morte de um soldado, mas a gente sabe que essa foto em 1936, depois a gente pôde saber que é uma imagem montada, né? E fotografias, né, aqui nesse sentido, que também incorporam, né, que estão repletas de valores, de comportamentos, que criam um sentido de uma identidade coletiva do ser militar, no sujeito e na coletividade. Internaliza, né, e expressa obediência, lealdade, o espírito de corpo, hierarquia, honra. Mas, como a gente vê, essas imagens podem também extrapolar o sentido formal da construção da imagem e nos demonstram o que eu estou tentando conversar com vocês, que é a imagem enquanto um encontro, né? A gente vê, se a gente der um zoom antropológico nessa imagem, a gente vai ver que um dos soldados deixa de olhar para o seu hierárquico e olha para a imagem, conversa com o retratista, com o fotógrafo, que no caso é o meu avô. De novo, o soldado escapole aos limites da imagem e bate continência, não para a bandeira, mas, de novo, para o retratista, para o fotógrafo, né? São imagens que, a todo momento, excedem as suas próprias molduras. São fotografias que são eventos, que são encontros, excedendo essa construção da imagem, que, na nossa lógica ocidental, as pensa como confinamentos, como objetos. De novo, fazendo um paralelo com fotografias da história, né? Aqui nós temos a Revolta do Contestado, e a gente vê vários vaqueiros, o piquete, uma foto absolutamente montada, onde a gente vê os vaqueiros em postura de coragem, né? Apontando armas para o fotógrafo, mas também há sempre alguém que vaza nessa imagem, né? Um jagunço cantando, brincando com seu violão, no meio de um contexto de guerra, de batalha, de dores, inclusive. Novamente, né? Se ali vaza o violão, aqui vaza a criança também, né? No meio de todo esse ritual, dessa construção da imagem enquanto expressão de uma cultura militar. Aqui, novamente, uma fotografia clássica do Marc Ferrez, Escravos no Terreiro de uma Fazenda, um exemplo de uma fotografia bastante montada, né, de um cenário muito, muito bem ensaiado para que a imagem saísse perfeita para o retratista e para o futuro, na qual essa imagem era endereçada, mas quando a gente também faz o zoom antropológico, a gente vê uma escravizada com uma criança, muito provavelmente o seu filho, uma imagem absolutamente rara nos arquivos da escravidão, na qual as mulheres negras só apareciam na imagem com as crianças de seus
de seus patrões, e nunca com as suas próprias crias. De novo, uma outra imagem aqui voltando para os soldados aqui sem o uso da farda. Bom, acho que é um pouco disso. Eu agradeço vocês pela possibilidade desse experimento feito aqui. Espero que possa ser o início de muitas boas conversas entre nós. Agradeço vocês. Muito obrigado, Guto. Bom, pessoal, nós temos então aí uns 45 minutinhos para debatermos. Quem tiver dúvidas, comentários, perguntas, basta usar o ícone de mão levantada que eu vou liberando os microfones. Paulo e depois Maurício. Paulo quer falar? Sim, só sublinhando, gente, nós não tínhamos visto as apresentações uns dos outros, né? Mas quando a gente fala do ambiente que nos convoca tanto, né, na vida como sujeitos contemporâneos e também nas nossas clínicas, a gente vê o quanto que a imagem, hoje, mais do que nunca, ela tem um papel fundamental de mediação, né? Não só de representação de sentidos, mas de mediação. Não é novo, né? As fotos. Que lindo, Guto. Que linda homenagem para o seu avô. Eu fiquei emocionado aqui. Mas, quando eu vi, Clarissa, você com o Rio Grande do Sul, eu falei, lógico, gaúcho defendeu a terra ali, mas, ao mesmo tempo, é história já, né? E a gente está falando de uma contemporaneidade agora que está sendo também construída, talvez não só construída, mas mediada de uma outra forma, com mais urgência e com mais reprodutibilidade, com mais emergência. Né? Mas, enfim, isso aí. Maurício. Boa noite, queria agradecer muito a apresentação dos três professores, né? Eu sou um psicanalista em formação, então eu vejo vocês como professores. E eu achei interessante porque existe, né, pelo menos eu encontrei um fio condutor entre a apresentação de vocês. E o Paulo, quando fala dos conceitos básicos, ele cita, por exemplo, o estádio do espelho, né? Que é um reconhecimento basicamente do corpo. A Clarissa, ela me respondeu, aliás, uma pergunta que eu fiz, citando Merleau-Ponty, né? E a importância que o corpo tem na fenomenologia. E finalmente, o Paulo Augusto trazendo a questão da imagem. E todas as imagens que ele mostrou são imagens relativas a corpos, né? Como um prenúncio da era virtual que nós estamos vivendo, né? E aí, fazendo esse fio condutor pelo corpo, eu gostaria de trazer Freud, né? Que Freud tem uma frase famosa num dos textos que ele diz que o ego é, antes de tudo, um ego corporal, certo? Então, pensando nisso, eu proponho refletir um pouco se não é justamente a ausência do contato de corpos que caracteriza esse momento atual, né? Até que ponto essa alienação do corpo, né, do corpo do outro, do contato, eu não estou falando de contato necessariamente erótico, falando contato, eu já vivi o suficiente para perceber o quanto eu perdi de contato com o corpo dos vizinhos, dos colegas, enfim, das pessoas em geral. E aí a gente pode, inclusive, pensar nessa questão dos perfis das redes sociais,
os sites de relacionamento, a pornografia, né? Então, quanto que o corpo está sendo fracionado, né? E cada vez menos contato. Nós estamos aqui, por exemplo, se fosse provavelmente há 10 anos atrás, nós estaríamos numa sala de aula, né? Eu estaria cumprimentando os meus professores, dando a mão para eles, né? Então, eu acho que essa questão da alienação do contato corporal é uma novidade, é uma coisa muito forte, né? E tem consequências. E eu fico pensando qual a consequência disso na clínica. Eu não tenho clínica, mas essa é a pergunta que eu faço, né? Como é que isso aparece na clínica? Qual é o manejo proposto, né? Então, essa a questão que eu deixo no ar. Depois, se algum colega ou professor quiser comentar, eu agradeço. Obrigado. Paulo, deixa eu liberar aqui para você. Conseguiu, Paulo? Vamos seguir. Só pegando, Maurício, o gancho, dentro da clínica, tá? E acho que vários colegas aqui podem, inclusive, trazer isso também como exemplo. Não é, você citou o contato do corpo, né? Mas vamos pensar no contato do corpo de uma maneira mais aberta, no sentido do que a Clarissa trouxe sobre os sentidos. E mais o que me chama sempre, me convoca sempre questões que estão em transições muito rápidas e que, por vezes, isso gera aí desdobramentos. Então, se você pensar que há 30 anos, um grande amigo seu fazia aniversário e você não passava na casa dele, você simplesmente ligava, seria um problema. Você tinha que passar, certo? Tudo bem, o trânsito podia ser diferente, ok, mas você tinha que passar. Estou exagerando, mas hoje, quando você não manda mensagem, e quando você não manda mensagem de voz, mas você liga para a pessoa, é um grande charme, é um grande diferencial. Então, a gente está falando de relações que elas, por X motivos, elas vêm, como sempre na história da humanidade, né? Só que numa velocidade contextualmente própria a esse momento, aos instrumentos que a gente tem hoje, mas quando se fala do contato, a gente não estaria falando do afeto, da troca do afeto, da proximidade que gera alinhamentos e estranhamentos. Ou seja, quando a gente fala das socialidades, Guto, Clarissa, por favor, me ajudem, e também vocês estão super dentro disso, mas são socialidades diferentes. Então, se você pensar que você falou com... Quantas pessoas você falou hoje? X. Falou, viu, mandou mensagem, enfim. Hoje é sexta-feira. Se eventualmente você não sair hoje, e isso for uma verdade para você, precisa sair sexta-feira, aquele clássico, sair sexta-feira, pode ser que você sinta sozinho. Mas porque dentro dos códigos, apesar de todos os contatos que são contatos, não são vistos como contatos suficientes para afetivamente dizer: eu já fiz tanta coisa hoje, eu não preciso sair hoje, saio amanhã com qualidade. Os adolescentes que no passado, talvez não muito distante, diziam: eu posso ter saído o dia inteiro, mas eu tenho que sair à noite para provar que eu sou grande e me sustento. Então, é dentro dessa esfera de percepções, de sensorialidades e de rapidez de transições que isso pelo menos me trouxe muito, me convocou muito, porque muitas questões que eu lido com pacientes, com alunos, com colegas de trabalho,
e são muitos, né, Guto e Clarissa, né, são muitos, às vezes as questões estão absolutamente embaralhadas por uma questão, não chega a ser uma questão que levaria essa pessoa para um divã, mas ela traz isso de uma forma tão problematizada que os desdobramentos, se forem se confundindo cada vez mais, de fato ela pode sentir algo mais difícil ou pode gatilhar. Raquel, Boa noite. Bom, primeiro eu queria agradecer, acho que foi incrível, né, e muito complementar aqui, né, o que a gente ouviu entre uma fala e outra, né. O meu comentário, eu acho que de alguma maneira tenho a sensação que se conecta um pouco ao que o Maurício também trouxe. E eu estava pensando, porque a gente teve, né, agora em Austin, o SXSW, uma das coisas que mais foi falada nesse festival, né, que fala, né, do que está acontecendo no mundo, na sociedade, no contemporâneo, foi uma questão da saúde, né, que sempre se falou muito na saúde física, depois a saúde mental, acho que, né, que, que é outro pilar muito importante, mas se falou muito da saúde social como algo que está bastante, enfim, em risco, né, nessa contemporaneidade que a gente está vivendo. Eu acho que essa coisa, né, do contato que o Maurício trouxe, me trouxe um pouco, e tudo que eu ouvi hoje, para esse lugar da saúde social, né, porque existe algo da hiperconexão, né, que a gente viu aqui, mas na realidade é uma desconexão real, né? E existe também toda a questão do falso self, acho que o Paulo também trouxe bastante isso, né? E o quanto a gente não está mais inteiro, né? O quanto a gente está performático. Então, acho que além do excesso do virtual e do digital, existe também, né, um self aí que está fragilizado e que não se representa como de uma maneira, né, real aí. Então, eu fui muito para esse lugar também do Maurício, né, que é uma questão do social, não só do indivíduo, né, com ele mesmo e como isso está se constituindo, mas o como isso impacta muito as relações. E acho que a Clarissa falou bastante da materialidade, do lugar, né, do físico, e isso também de novo, né, me leva para esse lugar, né, de não estarmos mais, né, no social. Então, acho que é mais um comentário que eu ia fazer e que o Maurício trouxe e que acho que tem tudo a ver com o que foi falado hoje aqui. comentários. Eu vou abrir para a Luciana e se quiserem formar um bloco também de comentários, de perguntas para dar essa devolutiva, aí a palavra circula entre vocês três. Pode ser? Combinado. Luciana? Oi, gente, obrigada aí pela exposição. Fiquei pensando muito nessa história da fotografia, né? Que nesse início de fotografia a gente tinha muito essa fotografia de família, esse retrato de família, que trazia muito um retrato que era do âmbito familiar, mas a imagem desses retratos de família eram sempre algo muito distante um do outro. Quando a gente olha essas fotografias, a gente vê essas pessoas dentro de uma mesma família muito distantes. E parece que eles faziam as fotografias muito para serem expostas no ambiente do espaço público. Então era sempre uma postura muito, né, colocada na imagem para esse espaço público. E pensando um pouco nesses fotógrafos dos anos 80, Nan Goldin, Wolfgang Tillmans, né, Larry Clark, que foram trabalhando muito essa questão da intimidade, a gente vai vendo essa transformação na fotografia também, que vai trazendo para esse universo do público uma imagem muito íntima, muito do relacionamento privado. Então, a gente vai vendo imagens de morte, de sexo, drogadição, né, um conteúdo que nunca tinha sido exposto no espaço público,
mas que era do âmbito privado, exposto em museus, em galerias, em livros de fotografia. E aí eu fico pensando, né, nessa imagem que vai sendo exteriorizada desse ambiente privado, dessa intimidade, e como eu já estudei um pouco isso, assim, como esses retratados, eles começam numa espécie de muita naturalidade, mas que isso também vai se transformando numa performance, uma performatização para esse público das suas próprias vidas. E aí a gente tem esse ápice com o universo digital, redes sociais, em que as pessoas começam a se fotografar, 1000 selfies, que já não se chama mais autorretrato, que antigamente se chamava autorretrato, vira essas selfies, e aí a vida é escancarada, é exposta, né? As portas completamente alargadas ali para esse espaço público de toda essa privacidade, essa intimidade, mas que já não é mais real, é muito performática, é tudo mascarado. E aí eu fico pensando de vocês, assim, né? Principalmente do Paulo, não sei, nesse âmbito da clínica, né? Pensando essa questão da intimidade também, desses relacionamentos que hoje também estão expostos, e muito nesse conteúdo nocivo, assim, que eu ouço muitos amigos falando, né, de rede social, da questão de como isso afeta ali as relações e como isso também. Às vezes eu fico pensando se é por causa dessa falsa intimidade que a gente cria nessas relações virtuais. Então, você conhece a pessoa, você sabe tudo da vida dela, você conhece ela ali no aplicativo, você pede o Instagram, você sabe tudo da vida, sabe o que ela come, onde ela mora, para onde ela viaja, mas é uma falsa intimidade. Você nunca nem encontrou pessoalmente essa pessoa e ela sabe metade da sua vida ali exposta na rede. E aí eu fico pensando se essa nocividade dessas relações que são super fugazes e já não se aprofundam mais, e é uma relação atrás da outra, se isso tem a ver com essa intimidade que é exposta, porque parece que um mistério se desfaz, e aí você tem uma intimidade que eu já idealizo algo, mas aí eu vou lá e vejo 1000 imagens. Então, nem a criação da fantasia ela é mais possível, porque ela já é um equívoco em cima de uma autoimagem, de uma mascarada. Então, eu fico muito pegada assim nessas relações da intimidade, do privado, do público, e como isso vai transformando as nossas vidas e as nossas relações mesmo. Guto levantou a mão. Quer pegar mais, coletar mais uma fala do José Guilherme? Aí a gente fecha esse bloco. Isso. Combinado. Bom, gente, boa noite. Obrigado pelo espaço. Eu gostaria de levantar uma pergunta que tem um pouco a ver com o que disse a Raquel agora há pouco, também com o que a Luciana comentou, mas eu vejo que existe muita angústia, ou pelo menos assim eu vejo muita angústia das pessoas querendo aparecer, querendo falar, querendo ser, né? E eu fico intrigado se isso seria em função, talvez, do excesso de exposição que a gente tem, que, de certa forma, há uma dificuldade de desenvolver a intimidade, mas a gente também tem um excesso de exposição. Então, o que antes acontecia com a gente num determinado grupo, então, por exemplo, eu tinha o grupo da escola, o grupo da rua, o grupo do clube, e eles eram bem isolados. Hoje, se você tem um problema num determinado grupo, você tem um problema na vida, porque isso daí te expande para todo lado, né? Os grupos não estão restritos a um espaço. Então, eu vejo essa angústia, ela pode ter origem nesse excesso de exposição, e aí também vem uma necessidade de querer se posicionar, como o Paulo chegou a comentar no começo. Mas eu também vejo a questão da velocidade com que as coisas mudam, e eu não sei se essa angústia também vem do ponto de que as pessoas não sabem muito bem como vai ser a vida delas daqui a um ano, dois, cinco, né? E eu gostaria de ouvir a opinião de vocês a respeito dessas duas fontes de angústia que, imagino eu, sejam as mais frequentes. Obrigado, gente. Vamos lá, então.
Guto. Vamos lá, acho que eu vou puxar um pouquinho de cada uma dessas questões preliminares. Primeiro, agradecer vocês pelas questões. Puxar um de cada um, vou focar um pouquinho mais no que a Luciana endereçou a mim, né? E eu vou trazer de novo, vou ressublinhar uma frase que eu disse no início da minha fala, que é uma frase da Susan Sontag, que ela diz, novamente, a realidade passou cada vez mais a se parecer com aquilo que as câmeras nos mostram, né? Então, isso nos remete a um debate hoje em dia, isso porque a Susan Sontag não estava nem falando sobre redes sociais, né? Então, nós vamos fazer aqui um exercício de interpretação livre dessa lição da Susan Sontag para pensar o contemporâneo assim radicalmente hoje, no que nos coloca em termos de problemas diante das redes sociais, né? Já existem alguns estudos, né, que apontam quanto que as pessoas estão, por exemplo, imitando em suas faces os filtros de aplicativos e de redes sociais, e que isso tem se consolidado em projetos de estética, né? Enfim, projetos de reconstrução da face baseados mais nos filtros. Então, isso me remete a um exemplo concreto do que a Susan Sontag está dizendo, né? Na possibilidade de que a gente poderia estar nas nossas relações com a imagem, perdendo um pouco da sua conexão ou da sua relação com o real e imitando cada vez mais aquilo que se produz, aquilo que se representa, aquilo que se constrói do real nas imagens, né? E isso, de algum modo, chega, né, nisso que a Luciana colocou, de uma performance, né, de uma performatização, não necessariamente da realidade, mas uma performatização sobre a imagem. Ou seja, as imagens estão cada vez deixando de mediar as nossas relações e elas estão passando a ser nós mesmos, no limite, né? Só que eu também, como antropólogo, eu tendo a pensar que essas incorporações, né, o nosso corpo, né, é um meio, é uma superfície onde nós gravamos essas questões sociais, né? Essas questões se gravam nos nossos corpos, né? E eu tendo a pensar isso mais como um processo dinâmico de transformação e de mudança, onde nada é definitivo, mas é algo que nós estamos vivendo nesse momento. Portanto, devemos nos ater, devemos nos concentrar no estudo honesto desse problema tal qual ele se coloca. Não tendo a acreditar que é uma perda completa da relação com o real ou com a realidade, mas uma reconfiguração daquilo que a gente concebe enquanto realidade, né? Não sei se esse real foi em algum momento da história, aqui a Clarissa pode nos falar um pouquinho melhor sobre isso, talvez, né? Não sei se existiu algum momento da história em que a realidade deixou ou não foi completamente mediada por algum outro processo de construção da realidade. Quero dizer que talvez nós sejamos, por si, construtores, e ao sermos construtores do real, nós somos também fabricadores desse real a todo momento, com essas ficções tão persuasivas que a gente constrói por meio dos objetos, por meio das imagens, por meio de toda a sorte de linguagem que nos é disponível, né? Acho que era um pouco disso. Acho que menos responder, mas talvez reprovocar, né, algum tipo de pensamento a partir do que os nossos amigos colocaram aí para a gente. Paulo. Clarice, você vai falar algo? Vou Tá. comentar, mas pode ser depois de você. Eu falo e depois você pega o gancho, então? Ou você... Tanto faz. Por favor, fala você. Não, não me inscrevi, mas vou, Tá, fala. vou costurar um O pouquinho, Guto jogou então. para você. Oi? O Guto tinha mencionado você na parte. Então, vou pegar aqui. Acho que transformações a gente passa desde sempre, né? E a gente pode ver os marcos ao longo da história da humanidade que demonstram essas transformações. Os mais conhecidos, Revolução Industrial,
marcou demais o ser humano, né, e o corpo dele também, a alienação que vem com isso, a alienação do trabalho, do trabalhador, ele não é mais parte daquilo que ele está fazendo, ele não se enxerga mais na coisa que vai ser espalhada por aí. Então a gente tem, sim, mudanças, imprensa, né, colocado aqui também, e a humanidade está aí, a gente vai vivendo cada época com o seu drama. A questão que eu acho que a gente pode colocar uma lente de aumento sempre, a meu ver, é que algum efeito tem. A relação das coisas com o corpo, e se eu pegar o dado mesmo que a gente tem das notícias, o dado das fotos das pessoas que a gente vê na imagem da internet, tem um efeito sobre a gente. Eu posso olhar isso como um objeto. Quem é a pessoa que está falando comigo e que objetos ela tem ao redor dela? Ela está objetificada, né? Tanto ela representa esse mundo, quanto ela está incorporando esse mundo ao mesmo tempo. Então, se a gente pensar que podemos analisar essa enxurrada de significados que afetam a nossa vida, é uma materialidade que tem um efeito diferente das outras materialidades que a gente viveu. Então, a gente responde de jeitos diferentes em alguns sentidos, similares em outros sentidos, mas a gente vai construindo, vai fazendo parte da mudança, né? Vocês aqui atestam bastante quantidade de menções, eu acredito que se façam na clínica, às redes sociais, ao ambiente digital, ao estar sozinho, ao estar inundado na cidade de gente, de informação, mas o se sentir só. E a gente pode pensar que isso tem um fator ainda a mais, que é a química, né? Que química que está envolvida entre olhar um monte de shorts, né, de vídeos curtinhos e curtinhos desde criança, e a gente vai pegar profissionais da pedagogia, pediatras, psiquiatras, colegas, né, que podem trazer junto com a gente esse combo. A gente tem um monte de antídoto, que seria o slow food, slow consumerism, tem o desliga aí, tantos movimentos para buscar essa conexão do corpo com algo que não seja esse material que a gente está aqui agora. A gente pode usar ele em benefício. É ruim pensar só no lado negativo, né? Ele tem, mas acho que é porque tem um veneno que tem um antídoto. Quantos manuais de desligue-se, vai para o campo, pisa na areia, tira o sapato, a gente tem, mas sempre é um manual, a gente está seguido. Eu tenho medo de ser tão pessimista, tenho vontade de ver assim, qual é o lado bom? O lado bom a gente está aqui hoje, né? Quantas pessoas estão conversando aqui ao mesmo tempo, de lugares diferentes, e conscientes de que o lugar faz parte. Acho que é só olhar para. Sim, isso tem um efeito. Acho que o medo, ele vem junto, a gente tem medo de se expor, a gente está sendo gravado, isso vai ficar, não sei, que é o direito do esquecimento, é um debate que pode acontecer, né? E a gente também tem vontade de se expor porque a gente quer ser visto, a gente quer pertencer. Acho que pertencimento entra na constituição do sujeito em qualquer época. E por isso que dá tanto impacto no mental, né? Como que você pertence? Por esse meio, por meio de todos os teus sentidos ou de que forma? Não foi uma resposta a Luciana, a Raquel, José Guilherme, mas foi só um comentário em cima disso, né? E sei que vocês falam da questão clínica, que eu deixo para vocês comentarem com mais propriedade. Obrigada pelas questões de vocês. Eu concordo, teria só uma observação. Na verdade, uma percepção que, por mais óbvia que seja, me bateu. Acho que tem 2 semanas numa conversa, enfim, numa ótima conversa, numa ótima filosofação, né, se a gente pode falar assim. Nós precisamos respeitar o contexto onde cada fenômeno ele é observado, né? Quando a gente fala de coisas que aconteceram há 50, 100 anos, 200 anos, etc., ou até uma fantasia de futuro, a gente precisa entender esse contexto, certo? Cidade pequena, cidade grande, o que é, quais são as representações, quais são as simbologias, enfim. E o que me deixou irritado com a percepção na hora, e aí eu compartilho com vocês de coração aberto, porque não há verdade absoluta, nem estamos aqui para falar isso, mas eu estava discutindo e falei, mas tem uma coisa que mudou, de fato. O que nós temos hoje, se nós somarmos todos os contatos, do jeito que eles acontecerem, todas as demandas
todos os estímulos. Tudo que está disponível para a gente pode ouvir, com certeza, mas isso é compatível com a nossa Constituição hoje. Sim. Mas o que aparece muitas vezes como frustração? E aí temos idades diferentes nas nossas clínicas trazendo questões que podem estar ligadas a isso. O não dar conta. Mas lá atrás não dava conta, também as pessoas achavam que não davam conta. Mas se a gente somar tudo que a gente tem, todos os nossos, como eu falei, relações, contatos, etc., não cabe em 24 horas. E essa é uma medida. Se tudo que está disponível para a gente, nós fôssemos hoje capazes de ter algum tipo de contato, nós precisaríamos de muito mais do que 24 horas. Então, o limite físico, da física mesmo, como da física, de um dia, 24 horas, e todas as questões de luas, etc., olha aí quem gosta de astrologia, tudo isto, e de repente não cabe. E, ao mesmo tempo, cada vez mais, é, cada vez mais existe, né, a cobrança diante de uma impossibilidade para que a gente possa superar. E assim a gente possa ser, pode ser mais. Eu tenho lidado com essas questões como em trabalhos de mentoria na clínica, com alunos, com amigos, e é impressionante a pressão pela superação. E nem é uma superação que vai ser usada. E aí a gente pode ver, de acordo com aí todo o histórico dos nossos pacientes, o porquê que isso pode gatilhar. Ou ao contrário, eu brinco, um dos meus filhos é quase um deboísta, ou seja, ele é quase de boas. E eu digo, por trás de um deboísta existe um fazedor frustrado. Não se preocupe, entendeu? Eu assumo a bandeira do deboísmo porque eu não quero sofrer mais em cima de uma pressão que eu sinto e que talvez eu não dê conta ou me faça sofrer. Então, no campo das socialidades, no campo dos corpos, por exemplo, eu não sei quantas pessoas aqui estão solteiras ou fazendo uso, não quero usar o termo solteiro, mas fazendo uso de aplicativos. Gente, é impossível você não dar mais uma passadinha de foto para a esquerda ou para a direita. É impossível. Seu próximo grande relacionamento pode ser o daqui a pouco. E nisso vão horas. Vão horas. Outro dia, inclusive, eu fazendo análise, discutindo com o meu analista, a ideia de que essas fotos todas. Estamos falando de foto de novo, né? Enfim. Mas que aquelas fotos todas nos aplicativos parecem. É como se fossem potinhos à disposição em que a gente pudesse pegar. Na verdade, eu chamo isso a coleção de contatinhos. Os contatinhos ou as contatinhos são, estão à disposição na minha fantasia, do meu afeto, quando eu precisar dele. E muitas vezes a gente se depara com uma frustração que as pessoas não estavam à disposição. Isso não é novo, só que hoje está mediatizado, sacramentado, validado. E se você não usa, você tem que sustentar que é excêntrico num mundo onde essa excentricidade ela é delicada. Enfim, minha preocupação muito é a dor, né? Carla, o quanto o desejo sofre. O desejo sofre e tem alguém sofrendo do lado da gente, ali, pedindo um help. Chega. Bem, pessoal, temos mais 10 minutinhos. Alguma última colocação? Deixamos para um próximo encontro. Maurício.
eu não resisti, porque o que a Clarissa colocou é uma questão profunda, porque é um contraponto. O Paulo Roberto colocou um contraponto. É uma questão profunda, porque eu também. Eu tenho 66 anos de idade. Eu vi muitas mudanças já. Quando era criança, eu estava em frente à televisão e meu avô passava na sala e ficava louco da vida com a minha mãe. Dizia que a gente ia ficar íamos ficar crianças doentes, porque ficávamos vendo desenho na frente da televisão. Então, eu sempre raciocinei, pela minha experiência de vida, Clarice, nos termos que você colocou, só que nós estamos chegando no limite, tem um limite. O Paulo colocou um limite físico, número de horas. Existem outros limites. E eu acho que nós, com essa aceleração dos estímulos, a gente pode estar chegando no limite. Haja visto, por exemplo, eu estou lendo um texto de uma psiquiatra americana, chama The Crazy State of o estado louco da psiquiatria, psychiatry. E ela mostra números de pesquisas sobre saúde mental nos Estados Unidos são alarmantes, alarmantes, né? Então, eu acho que essa questão do limite e do não e da adaptação, ela virou uma questão muito complexa. Nós temos então a última colocação da Cíntia, e aí finalizamos, pessoal, por conta do tempo, que é um limite. A minha colocação é mais uma apreciação. Eu estou no ciclo 1 da formação em psicanálise e eu fico me sinto contemplada e fico muito satisfeita em encontrar um espaço para diálogo e reflexão a partir de diferentes campos do conhecimento para além da psicanálise. Então, queria apreciar muito a presença da Clarissa aqui, do Paulo, dos dois Paulos, e essa é a minha fala, tá bom? Obrigada. Bem, pessoal, muito obrigado, pela presença de todos, inclusive dos nossos debatedores. Acho que tivemos aí falas muito interessantes e temas muito profundos para refletirmos. Eu habilitei, para que todos possam habilitar os próprios microfones para vocês se despedirem. Em relação às referências que o Guto não, perdão, o Paulo disse que ia deixar, talvez falar com a Daniela, tá, Paulo? Caso o pessoal queira também, slides, referências, enfim. Fiquem à vontade também para contactar o CEP em relação a isso. Alguém tem mais alguma última colocação? Os debatedores, eu digo. Eu agradeço as conversas, Maurício. A gente poderia continuar conversando, né, sobre os limites e como a gente sofre com isso e deseja com isso hoje, quais são, onde estão, né, esses limites que você argumenta existirem, né? Concordo com você nas colocações. Deixo à disposição meu e-mail, meu contato, para a gente continuar conversando. Antes que o tempo acabe aqui, a gente combina de se falar e segue a conversa, né? Mas agradeço muito as colocações também. Eu também agradeço muito a presença de vocês, as questões. Costumo dizer que eu sou pessimista no varejo, mas sou otimista no atacado. Então, puxando um pouco do que a Clá disse, né, acho que o que a gente teve aqui hoje, pelo menos na minha leitura, é a abertura a novos objetos. Eu acho que isso a gente precisa estar sempre com essa postura generosa em relação ao acontecer da vida, né? Então, é muito empolgante também, ao mesmo tempo que de fato é muito preocupante, né? Nos enseja a pensar limites, como o Maurício colocou, mas também é muito interessante a gente se ampliar a esses novos e possíveis objetos que nos desafiam os nossos pensamentos e que torna a nossa ciência, o nosso saber tão dinâmico, né? Tão vivo. Eu acho que o encontro que a gente teve aqui hoje me disse bastante sobre isso. E eu agradeço vocês por isso. E também aproveito e agradeço. É sempre um grande privilégio a gente poder estar junto, né? Se expor. E, Cíntia,
Eu não sei. Uma vez eu ouvi uma colega nossa, que eu admiro muito, dizer que a gente não pode, a gente conhece muito pouco dos nossos pacientes. E a gente conhece muito pouco porque a gente conhece as questões que eles trazem e a gente, às vezes, esquece que, além, por trás daquelas questões, tem gente. E a gente sabe a vida inteira e a gente não sabe a música preferida do nosso paciente. E a gente não sabe algumas coisas dessas. Eu sou a favor de... A gente precisa ter um ponto de partida, que é o nosso espaço, onde nós nos reconhecemos e de onde nós partimos. Mas a experiência humana ela é muito maior do que qualquer espaço individual ou singular. Então, quando a gente junta áreas do conhecimento diferentes, ou áreas de estudos, é muito rico, é muito rico. E a gente percebe que a gente não sabe tudo, e isso nos humaniza, porque a gente vai atrás. Eu acredito muito nisso. Tá? Quer dizer, eu acredito nisso. Tanto tem uma tatuagem que diz isso. Ó, tudo, de algum momento, se sobrepõe. Em algum momento, se toca. E a experiência humana é muito maior do que qualquer definição, do que qualquer área de suposto saber. Mas Bom, obrigado, de qualquer forma. muito obrigado. Em nome do CEP, agradeço a presença de todos e espero poder estar junto com vocês em próximas ocasiões. Muito Boa obrigado. noite, pessoal. Valeu, Muito gente. obrigado. Parabéns Obrigado. pelas Obrigada. exposições. Fiquem bem. Obrigada, pessoal. Tá, gente, boa Tchau, noite. gente. Obrigada. Boa noite. Boa noite, muito Boa obrigada. noite, Boa obrigada. noite.